Olá! No estudo de caso de hoje, eu vou mostrar para vocês a história de um adolescente de 16 anos. Este que representa o boneco azul. Ele veio tentar descobrir por que ele foi abandonado pelo pai e pela mãe e foi criado pelos avós. Veja aqui a posição que ele coloca os bonecos dentro do campo morfológico. Se vocês observarem bem, ele coloca o pai e a mãe nas cores pretas e ele na cor azul marinho. Podemos observar que ele se coloca no centro do campo morfológico, enquanto o pai e a mãe ele já coloca mais atrás. Percebam o movimento que a água faz com que os bonecos tenham. Ele vai automaticamente para a direita do vídeo e os pais ficam à esquerda do vídeo. Vejam também que o pai e a mãe permanecem unidos, embora eles nunca tenham vivido juntos. Foi uma gravidez inesperada, mas o casal nunca viveu junto. Ao observar o movimento que a água fez com que os bonecos tivessem, percebe-se nitidamente que ele quem se afasta do pai e da mãe. O pai e a mãe permanecem juntos e vão permanecer juntos durante toda a sessão. Lembrando também, isso é importante perceber aqui, para quem está aprendendo constelação agora ou até para quem quer fazer a constelação. O pai e a mãe jamais viveram juntos, muito pelo contrário, tá? 1 ou 2 anos depois, cada um se casa novamente, forma uma nova família, mas esse menino vai continuar morando com os avós maternos. Percebam também que não há movimento nessa água. Lembrando que a água é o campo morfológico e que representa o inconsciente dessa família, certo? Principalmente a questão do menino que se sente abandonado. Então, ao olhar aqui, nós podemos ver assim, dizer assim: ah, mas olha, o pai e a mãe ficaram distantes do menino enquanto estavam unidos nesta exclusão. Essa é uma das possibilidades de ir se pensando na interpretação. Agora, o boneco rosa representa o afeto nas relações entre eles. Percebam que ao colocar o boneco rosa, automaticamente o afeto vai para perto do garoto e vai ficar nessa posição por bastante tempo. Nesse início, nós vamos colocar também o boneco da raiva, que é um sentimento muito presente no menino. Vejam que a raiva, ela também se movimenta e vai para mais próximo do garoto e do afeto, enquanto os pais continuam no lado oposto do campo morfológico. Vocês perceberão que os bonecos do pai, da mãe e do adolescente vão permanecer no mesmo lugar durante toda a sessão. Eles não se movem, tá? Ficam nesta posição durante toda a sessão de constelação familiar. Vocês vão observar também que haverá um movimento interessantíssimo do afeto e da raiva que vão estar sempre juntos. Eles vão ter movimento, os dois, afeto e raiva, ou amor e ódio, como vocês preferirem, tá? Neste contexto ele cabe muito bem, embora o amor ele não seja um sentimento que exista nessa relação, tá? Nós vamos ver sempre uma relação de afeto. Vocês já perceberam aí que houve um pequeno movimento onde
em que, né, na verdade, o afeto e a raiva se deslocam de tão próximo do menino, ficam algum tempo entre eles, né, entre o adolescente e os pais, mas mantendo essa lentidão quase imperceptível deste movimento. Observem que só os sentimentos é que se movem, não há movimento do garoto, nem dos pais. Percebam agora que a raiva e o afeto voltam para o menino. Isso mostra o quê? Que este sentimento, ele pertence a este adolescente, a este garoto, e que é sempre, sempre um sentimento dual. Ele nunca consegue sentir só um afeto puro ou raiva pura pelos pais, tá? Sempre juntos. Portanto, ele não conhece um sentimento real, já que ele está sempre entre os dois ou vivenciando os dois ao mesmo tempo, o que é terrível, obviamente, né? Mas percebe-se que os pais, até aqui, não apresentaram proximidade sentimental com este menino, tá? Lembrando que os pais casaram novamente, tiveram outros filhos cada um, com as suas novas famílias, e este menino sempre viveu com os avós maternos. Nós vamos falar melhor desta história depois, quando a gente for analisar o desenho sistêmico feito por ele, que é muito interessante. Mas aqui, o que a gente já começa a perceber, e é isso que vocês que estão estudando aqui na Healthfulness sobre a constelação sistêmica têm que observar. Primeiro, não há movimento de proximidade nem do garoto para os pais, nem dos pais para o garoto, embora eles se vejam periodicamente, bem periodicamente, tá? Mas não há realmente um movimento de aproximação. Nem este filho busca pelos pais, nem os pais buscam pelos filhos, tá? É como se eles estivessem sempre, cada um vivendo a sua vida, e a única coisa que existe entre eles sejam as emoções e os sentimentos. Porém, quem mais vivencia essas emoções e esses sentimentos é o garoto. Percebam agora que a raiva e o afeto se aproximaram dos pais. Vejam também que são movimentos extremamente lentos, né, de transição, e quando essa emoção e esse sentimento se aproximam de algum elemento vivo, isto é, do pai ou da mãe ou do garoto, ele fica estático, ele fica parado. Neste momento, nós percebemos que o afeto está mais próximo dos pais, a raiva vem depois. Isto quer dizer o quê? Que os pais até nutrem pelo menino algum carinho, mas é um carinho muito distante, não é um carinho paterno, não é um carinho materno, tá? Percebam novamente que os bonecos da raiva e do afeto se movimentam lentamente e voltam para o garoto. Isto quer dizer o quê? Que neste período de vida, os sentimentos dos pais também foram muito duais, tá? Mas que o sentimento por esse menino não foi o que preponderou na vida dos pais, né? O sentimento sempre ficou mais para esse filho, e é um sentimento muito forte, a gente percebe durante todo o tratamento que eu fiz com ele, que é um sentimento muito forte de abandono, de menos-valia, eu não importo para eles não me querem, eu sou um problema na vida deles, eles não me valorizam, eles não me reconhecem, eles não me veem, né? Então, ele vai apresentar durante todo o tratamento, ele fez tratamento comigo durante 6 anos, tá? E ele vai mostrar durante muito tempo, durante 4 anos pelo menos,
ele vai ter sentimentos muito, muito, muito paradoxais com relação a esses pais, que nunca o quiseram vivendo com nenhum deles. Neste momento, você pode estar pensando: coitado deste menino, não conheceu o amor da família. Poxa, o pai se casou novamente, fez uma outra família, a mãe se casou novamente, constituiu uma outra família. Por que que nenhum dos dois pôde ficar com este menino, quis ficar com este menino, assumiu o filho que fez, tá? E realmente, ele nunca viveu. Ele viveu assim, gente, poucos meses com um, poucos meses com outro, mas poucos mesmo, assim, 2 com um, 3 com outro, não passou disso, tá? E ele sempre alegou que os pais diziam que ele era um grande problema, que ele é quem provocava brigas com os irmãos, que ele é quem provocava briga com o padrasto e com a madrasta, que ele nunca respeitou ninguém, que ele era muito egoísta. Então sempre culparam a este adolescente, né, como criança ainda, como pré-adolescente, sempre colocaram nele a culpa pelas atitudes que ele teve, mas nunca foram capazes de reeducar esse menino. Obviamente que o menino que se sente abandonado pela família e encontra irmãos na nova família do pai e da mãe, vai ter ciúme e vai ter necessidade de se colocar como presente nessa família. Presente no sentido de vivenciando ali com todos eles essa família, essa nova família que foi formada tanto pelo pai quanto pela mãe. Tá? Porém, ele não consegue ficar com ninguém e volta a viver com os avós maternos. Percebam novamente aqui que o afeto e a raiva estão agora na linha central do campo morfológico, bem ao meio, né, entre os pais e entre o adolescente. Isso quer dizer o quê? Que esse afeto e que essa raiva se movimenta, isto é, se distancia em alguns momentos do garoto. E muitas vezes para no centro, isto é, nem chega para o pai e para a mãe. Tá? Nós podemos inclusive dizer aqui que esse garoto ele chega a ser indiferente para o pai e para a mãe. Então é assim, está lá sendo criado pelos avós e tudo bem, como se fosse um ser emocionalmente distante, fisicamente distante deles. Né? Não há uma apropriação de nada, né? Digamos assim, com relação realmente ao filho que eles geraram e que colocaram no mundo. E a gente percebe que em momentos muito específicos é que os bonecos do afeto e da raiva se reaproximam dos pais, né? Isso pode nos dar até uma noção de anos, né? De passagem de anos, em que em alguns momentos, em alguns anos da vida deste menino, por razões diversas, os pais sentiram o mesmo sentimento dual que o menino sente. Veja que a raiva e o afeto não se separam em momento nenhum durante a sessão de constelação. Eles vão estar sempre juntos. E eu quero que vocês observem novamente que os bonecos que representam o pai, a mãe e o adolescente não se mexeram nesta água. Por isso, inclusive, que eu falo para vocês como é importante trabalhar com a constelação fluvial, porque ela traz movimentos que quando a gente faz a constelação no campo morfológico, usando a mesa, uma tábua, um prato, e que os bonecos são manipulados pela mão do terapeuta ou do cliente, nós não chegamos a esse contexto aqui, tá? Então eu sempre falo para vocês da importância de se aprofundarem na constelação fluvial.
Então, voltando aqui, nós vamos ver agora que novamente o afeto e a raiva se reaproximam dos pais. O afeto vai sempre na frente, perceberam? A raiva, ela vem sempre ao lado ou atrás do afeto. Então, dá para ver que se nós tivéssemos que dizer qual o sentimento predominante dos pais com relação ao filho, seria um afeto, mas também é um afeto distante, um afeto longínquo, e também não é um afeto puro, é um afeto que incomoda. Este filho incomoda a esses pais por algum motivo e que nós vamos ver melhor depois no desenho sistêmico, tá? Então, por enquanto, o que eu quero que vocês visualizem aqui? Primeiro, né, diferente de outros estudos que nós já fizemos aqui, em que os bonecos tinham um movimento bastante intenso no campo morfológico fluvial, nós vamos ver aqui que nós temos bonecos estáticos do começo ao fim, os bonecos que representam as pessoas dessa dinâmica, né, dessa constelação, não se movem. E o interessante é que o pai e a mãe são separados, eles nunca viveram juntos, vivem em outras famílias, mas aqui eles estão juntos do início ao fim, na questão que vai configurar, na verdade, as emoções e os sentimentos que eles têm pelo menino, né? Por esse adolescente de 16 anos. Tá? Parece até que eles são unidos no mesmo sentimento, embora eles quase não se falem, tá? Eles só vão se falar quando se encontram ou por acaso em alguma situação ou quando há algo mais sério que a avó repassa para eles. Fora isso, não se falam, não se veem, não tem contato nenhum. E interessantemente aqui, quando a gente fala do abandono deste garoto, eles aparecem unidos. Isto quer dizer o quê? Que realmente os dois deixaram este menino para trás. Esse menino não cabe na vida deles, certo? Olhem agora novamente como o afeto e a raiva voltam para o menino. Essa constelação foi feita quando ele tinha 16 anos, tá? E eu vou mostrando para vocês depois o que ocorreu nos anos seguintes e como é que ele desenrolou a vida dele a partir da terapia. Por isso que eu falo para vocês da importância que vocês, terapeutas, têm na vida de quem chega a vocês, tá? Este menino precisou ser redirecionado. Os avós maternos precisaram ser redirecionados e os pais continuaram na posição distante deles, tá? Então, mas nós vamos mostrar, eu vou mostrar isso para vocês nas próximas aulas, tá? Do estudo de caso, mas é muito importante olhar novamente, olha aqui, como o afeto agora se junta ao menino e a raiva também, como se fosse um sentimento só. Esse menino, inclusive, gente, nessa idade, aos 16 anos, era o sentimento que ele nutria por todas as pessoas que tinha na vida dele, todas. Ele não sabia que era um sentimento puro por ninguém, justamente porque ele nutria pelos pais esse sentimento dual a vida inteira, tá? Óbvio que isso dificultou relações, isso dificultou aproximações, e dificultou muito a vida dele em vários aspectos. E a partir do momento que ele vem para a terapia, ele começa a entender quem é ele, porque aos 16 anos ele já pode fazer isso, e a partir daí ele busca entender quem são os pais dele, os avós, e aí a vida dele começa a deslanchar. Óbvio que com um monte de emaranhamentos que já haviam e outros que vão surgir na vida dele, mas que ele consegue realmente superar muito de tudo isso, tá? Então, vamos lá, para fechar. Observem que os pais ficaram na mesma posição do início ao fim, o garoto também,
e o movimento que tivemos na constelação foi somente das emoções. É muito importante prestar atenção a isso. Até